Romanos 1, versículo 5. Nosso apóstolo Paulo disse, Romanos 1, 5, pelo qual recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Para quem não sabe, a você que me assiste agora pela internet, para quem não sabe, foi de Romanos 1,5 que foi dado a revelação do nome deste ministério. Ministério Graça e Apostolado, revelado em Romanos 1,5. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Bom, nós sabemos que a igreja de Jesus, ou seja, as ovelhas, os filhos de Deus, precisam nesta nova aliança receber a graça de Deus e o apostolado, que é a direção de Deus para nós, para os seus filhos. Nós, os filhos de Deus, a igreja de Jesus na terra, não pode viver alheia, distante de uma direção. A igreja, os filhos de Deus não podem viver à mercê de um destino desconhecido. Os filhos de Deus precisam receber a direção que vem de Deus. Porque Deus, ninguém pode ver Deus. Mas como receber a direção de Deus? Através do apostolado. Olha Romanos 11. Veja comigo ainda em Romanos 11, verso 13. E então vou entrar no meu assunto. Romanos 11, 13. Paulo disse, convosco falo, gentios. Paulo falando, Romanos 11, 13. Convosco falo, gentios, e enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Paulo está deixando claramente explicado que ele é o apóstolo dos gentios. Ele não está dando a entender. Ele está dizendo que ele é. Romanos 11, 13. Convosco falo, gentios. Então Paulo falando com os gentios. Quem são os gentios na Bíblia? São aqueles que não são judeus. Os não judeus na Bíblia são chamados de gentios. Nós somos conhecidos diante de Deus como gentios. Ou seja, os não judeus, os não israelitas. Paulo está dizendo, eu falo com vocês, gentios. Convosco falo, gentios. E enquanto for apóstolo dos gentios. Digam todos comigo, Paulo é o apóstolo dos gentios. Nós não somos gentios? Então digam, Paulo é o nosso apóstolo. Amém? Bom, se Romanos 1,5 diz, recebemos a graça e o apostolado. E Paulo em Romanos 11, 13 diz que ele é o apóstolo dos gentios. Então nós, a igreja do Senhor Jesus na terra, o povo gentios, precisa receber a graça de Deus em Cristo e o apostolado. Romanos 11, 13. O apostolado que vem de Paulo, o apóstolo dos gentios. Quem está entendendo? Eu estou só te explicando para vocês um raciocínio. Eu já tenho esse raciocínio de cor e salteado, de olho fechado. Eu estou explicando para você pela Bíblia. Eu não preciso hoje da Bíblia para te explicar isso. Que nós precisamos receber a graça do apostolado. Eu estou te mostrando, te provando na Bíblia. Amém, abençoados? Tudo bem. Então, os gentios precisam receber a graça e o apostolado. Mas o assunto hoje é esse. Qual é o sinal? Qual é a evidência de que alguém está debaixo do apostolado? Qual que é o sinal? Qual que é a evidência? Você tem que estar debaixo do apostolado. Ou seja, o que é estar debaixo do apostolado? É estar debaixo de uma cobertura apostólica. Apostolado, apostólica. Então, estar debaixo do apostolado é estar debaixo de uma cobertura apostólica. Quem está entendendo? Quem está debaixo do apostolado, ele está debaixo de uma cobertura apostólica. Nós, os gentios, você, filho de Deus, ovelha, você não pode não ter um apostolado. Alguém dirá, nós também estamos debaixo da graça. Tudo bem, mas debaixo de qual apostolado? Está entendendo? Então diga, eu preciso estar debaixo de um apostolado. Ou seja, debaixo de uma cobertura apostólica, debaixo de uma direção que vem de um apóstolo. A palavra apóstolo significa enviado. Então, estar debaixo do apostolado é estar recebendo a direção de um enviado de Deus. Quem recebe?
Você não recebe a direção para a sua vida de qualquer pessoa. Está me entendendo? Diga, eu não posso receber para a minha vida a direção de qualquer pessoa. Diga, por isso que eu estou debaixo do apostolado. Diga, para receber a direção de Deus, que me é dada através de quem foi enviado por Deus. Quem está entendendo? Nesta igreja eu, o apóstolo Marcos Gomes, eu fui enviado por Deus para ser o seu apóstolo. Eu tenho a revelação da graça. Aliás, vale lembrar que um verdadeiro apóstolo, um genuíno apóstolo, ou seja, como conhecer um verdadeiro apóstolo? Se ele prega a graça de Deus em Cristo. Porque na televisão está cheio de pessoas que dizem que é apóstolo. Na televisão tem um homem lá, o apóstolo, mas assiste ele. Ele não fala nem a palavra graça. E segundo a Bíblia, um apóstolo prega e ensina a graça. Quem está entendendo? Então é fácil você saber quem é apóstolo e quem não é. Tem bastante homens que se dizem apóstolo. Mas se você chega de pertinho ao ministério da pessoa, você assiste, você ouve a pregação, ele não prega a graça. Não ensina a graça. Não entende a graça. Não traz a revelação da graça. Então não é apóstolo. É qualquer coisa menos apóstolo. Quem está entendendo? Diga, porque um apóstolo prega e ensina a graça. Quem está entendendo? Você vai guardar essa frase aí? O que o apóstolo faz? Prega e ensina a graça. Se a pessoa, se o homem se diz apóstolo, e tem muitos, em São Paulo está cheio, no Brasil está lotado, está cheio de pessoas, de homens pregadores, se dizem apóstolos. Se o pregador não prega a graça, não ensina a graça, o que é a graça? Efésios 2:8, pela graça de Deus sois salvos. Efésios 1:3, Deus te abençoou em Cristo com todas as bênçãos. Você já está abençoado. O apóstolo não ensina Deus te abençoe. O apóstolo não fala Deus te abençoe. O apóstolo fala, você está abençoado. Porque ele está pregando a graça. Está ensinando a graça. Um apóstolo não fala que você é um pecador. Porque um apóstolo conhece e entende a graça de Deus em Cristo. E Cristo te perdoou de todos os seus pecados. Logo, se ele te perdoou, você não tem pecados. Então o apóstolo não fala que você é um pecador. O apóstolo lê Romanos 8:1. Ele diz, nenhuma condenação há em você que está em Cristo. Quem está entendendo? Isso é pregação de apóstolo. Isso é ensino de apóstolo. Aí você liga a televisão, você vai encontrar homens que se dizem apóstolos que não pregam a graça. Quem está entendendo? Então não são apóstolos. Está claro ou não está claro?